Hoje iremos entender o funcionamento dos fetiches e como é o processo em que eles são adquiridos. Resolvi trazer esse tema porque um inscrito Leonardo Perrone fez um comentário pedindo um vídeo sobre comportamentos sexuais atípicos. E decidi introduzir esse tema no canal com um vídeo sobre fetiches antes de trazer vídeos diretamente sobre as parafilias sexuais mais bizarras. De maneira simplória, pode-se dizer que os fetiches fazem parte de um processo de excitação sexual diante de objetos, partes do corpo ou situações que não são convencionais. Alguns de fato são bizarros. No artigo Caso de Fetichismo tratado por terapia aversiva, o psicólogo M.S. Raymond relata o caso de um homem de 33 anos, casado, que apresentava um intenso fetiche por bolsas femininas e carrinhos de bebês. O fetiche desse indivíduo era tão intenso que ele chegou a atacar vários carrinhos de bebês na rua, produzindo arranhões e cortes, além de ter incendiado um carrinho de bebê para obter excitação sexual. Em uma das situações, ele chegou a avançar com a motocicleta para cima de um carrinho de bebê. Ele também ficava excitado observando as bolsas das mulheres na rua, principalmente das senhoras de idade, e às vezes ele tentava jogar lama, óleo ou muco sobre as bolsas e os carrinhos de bebê das pessoas. E com esse comportamento, rapidamente ele passou a ter problemas com a polícia e resolveu procurar ajuda após ter sido condenado várias vezes. O sujeito foi examinado e constataram que ele não apresentava nenhum tipo de psicose e ainda possuía uma inteligência considerada normal. Devido à intensidade do fetiche, ele dizia não ter esperanças de que alguma coisa pudesse ser feita para ajudá-lo. Foi aí que o psicólogo Raymond planejou um tratamento que consistiu em mostrar para o sujeito uma coleção de bolsas femininas e carrinhos de bebês e depois aplicar nele uma injeção de apomorfina que lhe causava náuseas. O objetivo aqui era associar os objetos de fetiche com a sensação de náusea. Esse procedimento passou a ser feito diariamente 2 horas por dia e com o fim de uma semana ele foi liberado. 8 dias depois ele retornou dizendo que pela primeira vez tinha conseguido ter relações sexuais com a esposa sem recorrer a objetos como bolsas e carrinhos de bebês. A esposa dele relatou que de fato havia observado algumas mudanças favoráveis nas atitudes do marido, mas o tratamento precisava continuar porque às vezes ele tinha recaídas. Depois de mais uma semana de tratamento, a simples visão de uma bolsa já era capaz de fazê-lo passar mal e quase vomitar. Foi aí que ele ficou confinado em um quarto com vários carrinhos de bebês e bolsas femininas até que tais objetos se tornaram quase insuportáveis. Esse tratamento eliminou o fetiche dele, o que tornou a sua vida muito mais fácil e com menos problemas com a justiça. Esse relato de caso é um indício de que o fetiche é aprendido e que também pode ser desaprendido, mas ainda ficamos com a dúvida sobre como algo desse tipo pode ser aprendido. É aí que entra a pesquisa de outro psicólogo, o S. Heckman, que demonstrou experimentalmente como podem ser desenvolvidos os fetiches, estudo documentado no artigo Fetichismo Sexual, um análogo experimental. Ele colocou sujeitos para verem fotografias de botas femininas em uma projeção de slides, e 15 segundos depois os slides passavam a mostrar fotografias de mulheres desprovidas de vestimentas. Esse pareamento entre imagens de botas e de mulheres sem roupa foi apresentado de 30 a 65 vezes, até que as botas sozinhas já eram capazes de provocar a excitação sexual, que era registrada por um aparelho que foi conectado aos órgãos genitais dos participantes da pesquisa. Esses estudos mostram que os fetiches, assim como quaisquer outros comportamentos complexos, são aprendidos na interação que o indivíduo estabelece com contextos específicos de estimulação. É plausível dizer que estes pareamentos, em boa parte das vezes, ocorrem acidentalmente, ou seja, por coincidência, um objeto que era a princípio neutro esteve presente em uma situação que naturalmente excitava o indivíduo, o que acabou dando origem a uma associação que deu o poder a esse objeto de produzir excitação, transformou ele em um fetiche. Existem casos graves em que o sujeito apenas consegue ter excitação se o seu objeto de fetiche estiver presente, ou se conseguir imaginá-lo de maneira suficientemente intensa. Uma questão importante é que a maioria das pessoas possui algum fetiche simples, que não prejudica ninguém, e esses não devem ser considerados como um problema. Porém, se o fetiche da pessoa for intenso o suficiente para promover prejuízos pessoais, sociais ou profissionais, é necessário buscar ajuda. Eu trouxe apenas estudos que falam sobre o desenvolvimento de fetiches nos homens, mas provavelmente o processo é muito parecido nas mulheres. É possível dizer que as parafilias sexuais mais bizarras, como sentir-se sexualmente atraído por animais ou por cadáveres, se desenvolvam de uma maneira muito parecida com a forma com que os fetiches são aprendidos. As referências dos estudos citados aqui estão na descrição do vídeo. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e essa foi mais uma edição do Ciência do Comportamento. Se inscreva, dê um like e compartilhe para aquela pessoa que você sabe que tem um fetiche estranho. Obrigado pela visualização e até a próxima.